Boa noite, pessoal. Como estão? Estamos aí começando mais uma live, pontualmente, às 19h59. Agora tá começando a chegar a galera. Que lindo, Oliveira, Antônio, Cláudia, Priscila, André, Augusto, bem-vindos a todos. Lídia, tudo bom? Maria, boa noite a todos, bem-vindos. Aproxeguem-se que hoje vai ser papo de onça. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô animado. Faz um tempo que eu não faço live sozinho, né? A última foi com o deputado Rodrigo Agostinho, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Oi, Risete, oi, Edilane. Fala Sandro, Karen, André, Homero, Roberto. Poxa vida, quanta gente. Já temos 30 e poucas pessoas aqui na sala. Luke, Joel. Bora começar, né? Tô aqui. Dessa vez eu preparei a live. Fazia tempo que eu não fiz, né? Eu tive que dar uma parada. Vou contar para vocês que me seguem, que me apoiam, sabe que a quarentena não tá fácil, né? Nós do audiovisual tivemos cancelamento aí de vários projetos. Eu tive a felicidade de uma marca de carro, por contrato eu não posso dizer qual é, até lançarem o comercial, mas comprou várias imagens minhas para um comercial, e aí eu passei as 2 últimas semanas preparando a entrega dessas imagens, aprovando aí o filme junto com a agência de publicidade. E agora que retomou, estou voltando às lives e dizer para vocês que, para organizar melhor, eu vou fazer lives às terças e sextas, sempre agora 8 da noite, 19h59, toda terça e sexta. Oi Felipe, oi Wilton, oi Kanda, Hélio Ong, Hélio já esteve comigo hoje à tarde, né? Alexandre. Então eu vou estar fazendo essas lives, sempre às terças, eu sozinho, sobre um tema. Eu perguntei para vocês se vocês preferiam onça pintada ou baleia jubarte. Foi tão disputado, durante vários momentos teve 50-50, a baleia chegou a estar na frente, onça ultrapassou. Então eu vou fazer onça essa terça, e terça que vem eu falo das baleias jubarte, para não deixar quem votou nas baleias decepcionado, né? E a sexta sempre recebendo convidado. Nessa sexta vai ser 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu tenho um convidado especial, que é o biólogo, divulgador científico do Ceará, o Hugo Fernandes. Vai estar comigo aí comemorando na sexta-feira, esse mesmo horário, 8 da noite, o Dia do Meio Ambiente. Gente, quem me acompanha nos stories, ainda tá lá, quem quiser ter tempo, tem uma brincadeira minha, né, brincando de ator, com um texto de João Guimarães Rosa, um dos maiores escritores do Brasil, meu autor favorito. Grandes Sertões Veredas, eu li 2 vezes de cabo a rabo, incrível história, né? Mas ele tem um conto do começo da carreira dele, chamado Meu Tio Iauaretê. Iauaretê, jaguar, jaguaretê, são alguns dos nomes indígenas para onça pintada. E esse conto do Guimarães Rosa, ele traz muito, ele traz muito do imaginário, do mitológico, das lendas que envolvem as onças pintadas, né? É um animal sagrado para muitos povos pré-colombianos, o maior predador da América Central e da América do Sul. Na América do Norte, onde ele existia no passado, agora já está, né, existe até no México e tal, mas lá na América do Norte você tem o urso grizzly, que é maior de tamanho, então seria o segundo maior predador lá. Mas um animal mais poderoso da floresta acaba inspirando toda uma mitologia indígena. Então quem tiver curiosidade, nesse conto aí, Meu Tio Iauaretê, é a história de um caçador de onça que foi mandado para uma região para desonçar a região, coisa que existiu, né? Eu já falei com o Pantaneiros que o avô dele foi até o Pantanal para desonçar a região. Mas no conto do Guimarães Rosa, esse caçador vai ficando sozinho, mata muitas onças, mas ele se apaixona por uma fêmea de onça. E vai acontecendo uma metamorfose muito louca, que ele vai se transformando em onça, que é essa solidão, essa coisa do mato e tal. E eu até brinquei, quem quiser ver no Stories, de atuar tentando... esse som da onça, tentei incorporar e brincar um pouco com o personagem, né? Eu faço essas imitaçãozinhas de onça, nunca consegui que uma onça selvagem me respondesse.
como muitos mateiros pantaneiros conseguem, mas muitas vezes eu vi a capivara correr quando eu faço barulho. Olha, o Hernani Júnior, fotógrafo, viaja sempre comigo, entrando aqui. Laurence Lene, um xará, tão raro eu ter um xará, cara, bem-vindo aí, xará. Mas então, falando do Guimarães Rosa, esse escritor, queria ler um trechinho de um conto dele. Eu vou ler um trecho desse mesmo conto, Meu Tio ao Aretê, porque é muito interessante, olha só. Poder de onça é que não tem pressa. Aquilo deita no chão, aproveita o fundo bom de qualquer buraco, aproveita o capim, percura o escondido de trás de toda árvore, escorrega no chão, mundéu, vai entrando e saindo, macinho, popu, até pertinho da caça que ele quer pegar. Chega, olha, não tem licença de cansar de olhar, tá medindo o pulo, dá um bote, às vezes dá 2, se errar passa fome, e o que é pior, morre de vergonha. Gente, quando eu li esse trecho, eu fiquei maluco, porque a sensação que a gente tem é comprovado cientificamente que de cada 7 tentativas de caça, a onça só acerta uma, né? Então ela precisa tentar constantemente se alimentar, tentar caçar, porque de cada 7 botes que ela gasta energia, ela só acerta um. E quando você lê esse trecho do Guimarães Rosa, é a certeza absoluta, o Hernani, meu amigo fotógrafo de onça aí de Cuiabá, tá aqui acompanhando a live e tal, é a certeza absoluta, quem acompanhou a live no mato, vendo esse texto aqui do Guimarães Rosa, é a certeza absoluta que ele já assistiu uma onça caçar. Porque é isso mesmo, ela tem toda a paciência. Como é que ele usa uma expressão aqui muito bacana? Ó, não tem licença de cansar de olhar. Porque tem hora que a onça fica horas e horas olhando antes de tentar um bote. Então, quando ela vai atacar e correr, um animal pesado, forte, que nem uma onça, gasta muita energia para poder concretizar um ataque, para poder tentar um ataque. Então ela precisa pensar muito bem antes de atacar, né? A onça é um animal, ao contrário de toda a fama e tal, é um animal cuidadoso, um animal cauteloso. E para filmar um animal tão cauteloso e tão cuidadoso, eu desenvolvi uma técnica muito especial que foi documentada pelo meu amigo Luciano Canzani, um dos maiores fotógrafos de natureza desse país, que é o seguinte: quando eu vou documentar onça, eu fico invisível. Estão achando que eu estou brincando? Aqui, ó. Aqui a foto do Canzani. Eu fico invisível para poder documentar onça. Isso é uma brincadeira, lógico. Essa foto é feita num barco, a onça está em terra. Como eu estou muito próximo do fotógrafo, eu desfoco, ele superexpõe um pouco a imagem e fica essa silhueta meio fantasmagórica. Mas essa é uma foto do meu amigo Luciano Canzani, um dos maiores fotógrafos aí de natureza do Brasil. A gente não cansa de ver onça, né? Eu tive aí o privilégio de, ao longo da minha carreira, ter tido mais de 450 encontros. A Larissa, guia do Pantanal. Boa, Larissa, não sei se você está desde o começo, você que é guia ali no Pantanal, estava descrevendo o texto do Guimarães Rosa, que ele fala que a onça fica com vergonha quando erra a caçada. E eu lá no Jofre, assim, você também talvez tenha essa sensação, quando a gente está no barco olhando e a onça vem toda imponente e tal, e ela erra o bote, ela faz uma cara, né, que a gente brinca falando que era cara de ué. O Hernani Júnior ainda tem o cabelo, é branco, mas eu ainda tenho, viu? E você era gordão nessa época, não vou falar pra todo mundo que você fez cirurgia bariátrica pra ficar boa pinta que nem você tá hoje não, viu? Jamais te dedaria. Mas vamos lá, gente. Tem uma frase maravilhosa. O Sandro, que foi ao Pantanal, mas não encontrou a onça, o endereço dela é lá no Porto Jofre. Quando passar a pandemia, é lá no Porto Jofre, é garantido, ó. A Larissa mesmo, que está aqui acompanhando a live, é uma das guias lá da região. Obrigado aí por me prestigiar. O Hernani, dentista de Cuiabá, fotógrafo da região também do Mato Grosso. Esse aí vai pro Pantanal desde os 6 anos de idade e nunca tinha visto uma predação de onça. E aí uma vez... Depois eu conto essa história. Mas eu ia começar a live com... Né, a gente está falando, como eu disse, o maior
predador das Américas Central e América do Sul, um animal muito misterioso, não à toa sagrado pelos indígenas, porque se eu estou brincando com a minha capacidade de invisibilidade com essa foto do Luciano, a onça não brinca disso não. Olha isso, gente. Olhem essa foto. Essa foto eu fiz no Rio Piquiri, em 2012, foi um dos encontros mais mágicos que eu tive. Olha como o animal, apesar de ser preto e amarelo, duas cores fortes, desaparece na paisagem. Eu nunca consegui entender, depois eu vou te contar a história do Motor Drive, eu conto com detalhes, se vocês me lembrarem, eu vou anotar aqui, ó, para não esquecer, História Hernani Motor Drive, vocês vão dar muita risada daqui a pouco da live, mas é que eu, por incrível que pareça, com essa diminuição de 3 vezes por semana para 2 por semana, agora eu preparo as lives, elas têm roteiro, quem quiser mandar pergunta, de preferência manda aqui naquela interrogaçãozinha no inbox, que no fim eu vou responder, mas eu tô com um roteirinho, né? E eu queria começar o segundo começo, depois de citar o Guimarães Rosa, citando Alan Rabinovitz, infelizmente faleceu no final de 2018, norte-americano, estadunidense, como dizem hoje em dia, né, mais correto, e um dos maiores cientistas, pesquisadores de onça do mundo, autor do livro The Indomitable Beast. Eu não sei se meu inglês foi muito bom, mas quer dizer A Besta Indomável. Esse livro conta toda a história, tanto espiritual, né, nas culturas indígenas, como a história da história natural, desde os ancestrais das onças. Eu mesmo não sabia que os ancestrais das onças vieram da Europa, ou seja, o jaguar primitivo, pré-histórico, veio da Europa e depois cruzou para a América do Norte, descendo para a América do Sul. É uma coisa que eu não sabia, vi nesse livro. Existiu no passado, tempo pré-histórico mesmo, né, tempo lá daquele filme Era do Gelo e tal, tinha onça na Europa e na Ásia. Hoje em dia elas só existem nas Américas. E o Alan Rabinovitz tem uma frase maravilhosa, eu vou ler para vocês. The jaguar is not simply a part of our natural world. It is part of the answer to our own survival. A onça pintada não é simplesmente parte do nosso mundo natural. Ela é parte da resposta para a nossa própria sobrevivência. Essas palavras parecem poesia de abertura de livro, um negocinho bonito de ouvir, né? Que a onça não é simplesmente parte do nosso mundo natural, mas é parte das respostas para a nossa própria sobrevivência. Mas é uma coisa muito interessante, porque os predadores de topo, né? Para um ecossistema, por exemplo, nos mares, um recife tem um tubarão, uma mata tem uma onça, uma savana tem um leão, ela precisa estar com um ecossistema extremamente equilibrado. Porque para você ter o predador de topo, todos os elos da cadeia alimentar precisam estar sustentáveis. Você precisa ter vegetação suficiente para alimentar uma capivara, que tem uma população saudável de capivara, para a onça poder tentar caçar e errar 7 vezes e acabar acertando, né, a caça, né? Então o ecossistema para receber um animal, para manter um animal como uma onça, tem que estar equilibrado. Por isso as palavras do Alan, vou repetir agora dentro desse contexto. A onça não é simplesmente parte do nosso mundo natural, é parte da resposta para a nossa própria sobrevivência. Porque a nossa própria sobrevivência como espécie depende do ecossistema e do ambiente equilibrado. Caso contrário, nós, seres humanos, também não iremos sobreviver no futuro. Por isso que eu gosto demais dessa frase do Alan Rabinovitz. E ela traduz o porquê eu sou um documentarista de natureza. Quem está me seguindo aqui, nesse momento estamos com 50 pessoas na live, muito obrigado aí pela audiência, né? Eu sei que tem muitas lives acontecendo, obrigado mesmo de coração que vocês estão comigo. Mas eu, como documentarista de natureza, eu filmo e fotografo o que eu sou contratado para fazer, ou a missão que é para fazer. Mas eu tenho uma predileção ao longo da minha carreira por predadores, porque os predadores são esses indicadores de qualidade ambiental. Por isso que eu gosto tanto de fazer imagens de urso, tubarões, onças, leões, tigres, enfim. Quando eu vou documentar um predador é porque eu estou indo num lugar onde o ecossistema está totalmente preservado a ponto de manter esses grandes predadores, né? Então agora,
depois de algumas delongas, 15 minutos de introdução, falei de literatura, poesia, um pouco de coisa indígena, Guimarães Rosa, Alan Rabinovitz. Vamos agora falar do bicho onça, né? Agora chegou a hora da onça beber água. Essa aqui é a fêmea de um casal lá do rio Piquiri, né, junto com aquela outra foto que eu fiz dela camuflada. Tem essa expressão, a hora da onça beber água, não sei qual é a origem da expressão, mas nesse mesmo encontro aí do rio Piquiri, onde eu fiz essa imagem dessa fêmea bebendo água, eu encontrei o casal e consegui documentar a imagem mais rara que eu fiz na minha carreira, que é a onça de duas cabeças. Essa aqui, olhem na esfinge, uma onça de duas cabeças, nunca antes documentada. E olha que outro dia eu postei isso no Facebook brincando, e a galera mandou imagem, mas isso é verdade, gêmea siamesa. Eu falei, não gente, é piada, é um casal, o macho e a fêmea. Aliás, aproveitando, desculpa fazer uma breve interrupção, vou fazer um merchan, galera. Essa foto, a onça de duas cabeças, ela está à venda no site Plano Sequência, ou aqui no Insta, planosequência.org, ou o site www.planosequência.org.br. É uma iniciativa do documentarista, do diretor de fotografia Azul Serra, não é documentarista, é um grande diretor de fotografia de ficção, fez Turma da Mônica, fez o Mecanismo do Netflix, enfim, um grande diretor de fotografia que juntou um grupo de diretores de fotografia e de artistas que cada um doou 3 fotos e essas fotos são vendidas a R$250 e 100% do lucro, né, tiradas despesas de ampliação e de envio, vai 100% do lucro para ajudar famílias necessitadas, né, pessoas necessitadas da indústria do audiovisual, que com essa coisa do Covid paralisou demais, né, a indústria do audiovisual, as produções, e aí com essas vendas dessas fotos, a gente está juntando eletricista, motorista, copeira, assistente, enfim, se quiser, planosequência.org aqui no Insta ou no site www.planosequência.org.br, tem fotos minhas de mais de 80 diretores de fotografia sobre todo tipo de tema. Mas eu vou falar então um pouco da minha história com a onça, né? Aqui mais uma fotinho, a onça com cara de brava, que é uma onça rosnando. Essa foto, uma das minhas fotos prediletas. Importante dizer que essa aí foi feita em cativeiro, né? Essa foto, ao contrário de gente que fotografa em cativeiro e fala que é na natureza, eu sou bem transparente quanto a isso. Essa foto foi feita no Instituto Onça Pintada durante uma filmagem para a Rede Globo. Na foto é o Chavante, ele estava rosnando para mim, só que entre nós dois tinha uma cerca. Então eu estava em posição de extrema segurança. Mas vamos lá, eu vou começar pelo começo, contando o meu primeiro encontro com uma onça pintada na natureza. A primeira onça a gente nunca esquece. Então eu vou contar um pouquinho desse encontro. O pessoal está chegando perguntas, no final eu vou responder, tá? Eu era um cinegrafista submarino. Eu comecei a minha carreira mergulhando, documentando o fundo do mar, depois filmando tubarão e tal. E no meados dos anos 90, em 1996 a primeira vez, eu comecei a fazer uma série para o canal GNT da Globosat e fui para Bonito, com Haroldo Palo Júnior, que depois se transformou no meu grande mestre, meu grande inspirador como documentarista de natureza. O Haroldo é o maior documentarista de natureza da história do nosso país, infelizmente faleceu há coisa de 2 anos e meio, 3, muito novo, infelizmente com uma grande perda, um mestre. Haroldo participou da expedição do Jacques Cousteau na Amazônia, Haroldo participou das filmagens do Planet Earth 1, que foi uma das maiores séries, revolucionou os documentários de natureza no âmbito mundial, né? E o Haroldo Palo Júnior e eu fomos viajar para Bonito nos meados dos anos 90, 96, começamos a fazer uma série de trabalhos ali, eu fazendo a imagem de mergulho e ele fora d'água. Em 99, a National Geographic contratou um filme nosso através da NHNZ, uma produtora da Nova Zelândia, Natural History New Zealand,
produtora da Nova Zelândia. E aí nós fomos, ao longo do ano de 99, nós fomos várias e várias vezes para o Pantanal, tinha que documentar o ciclo do ano inteiro, o Haroldo fazendo as imagens fora da água e eu fazendo as imagens de mergulho. Olha como o destino... Eu conto essas histórias, às vezes parece até mentira, tanto é que eu estou escrevendo um livro agora, estou aproveitando agora a quarentena e estou escrevendo um livro justamente sobre onças pintadas, e essa história que eu estou contando para vocês, estou dando um spoilerzinho do livro. Olha como o destino é curioso. Eu e o Haroldo, junto com o assistente dele, Rubens Rosa, estávamos na picape do Haroldo, se deslocando próximo da região de Miranda, quando fomos parados pela Polícia Ambiental, Polícia Militar Ambiental do Mato Grosso do Sul, parceiros aí de muitas e muitas filmagens. Nós fomos parados aleatoriamente, como os carros são parados na rua, era uma picape grande, perguntaram se a gente tinha peixe, né, porque passa muito pescador pelo Pantanal, não, se a gente tinha arma, não, a gente aqui da Paz, tudo equipamento de filmagem. Quando o policial soube que a gente era uma equipe de filmagem, a gente foi parado na frente do posto, ele chamou o oficial, que era o Matoso, que depois se tornou Coronel Matoso, responsável por toda a Polícia Ambiental do Mato Grosso do Sul, mas eu estou falando de 1999, não lembro qual era a patente dele, mas não era ainda coronel, e ele nos parou e começou a prosear. O Haroldo era muito bom de prosa e tal, e falou que tinha uma onça que estava atacando, tinha até matado um cachorro na base da polícia. Nós mudamos todo o nosso cronograma, porque naquela época filmar onça era muito difícil, as onças muito ariscas, com medo da caça e tal, então filmar onça era uma coisa muito difícil, né? Raramente, tinham pouquíssimas imagens de onça, então a gente mudou todo o nosso cronograma e se mandou para essa base da Polícia Militar Ambiental no Rio Touro Morto, que é também um rio de águas translúcidas, que estava no nosso itinerário para fazer a parte de mergulho. E nós fomos para o Touro Morto, eu, o Haroldo, junto com o Rubens, filmar também mergulho e procurar onça, e nada dessa onça, né? A gente tinha as pegadas, as fezes, a gente sabia uma região onde ela estava andando à noite, chegamos a passar a noite inteira de tocaia e nada de onça, nada de onça. Numa manhã muito cedo, o sol nascendo assim, eu lembro que o nosso piloteiro, o nosso barqueiro, ficou na base da polícia consertando um dos nossos motores, e saiu eu, Haroldo e Rubens, comigo pilotando o bote, né, a voadeira de alumínio, saindo bem cedo e tal. E a gente estava indo mergulhar. Nosso objetivo era chegar lá em cima do Touro Morto, lá perto da torre lá de observação da Fazenda 7, para fazer um mergulho com piranha. Mas, logo que a gente passou aquela quebrada lá daqui da Uana com o Touro Morto, eu de soslaio, de canto de olho, eu vi um jacaré virando, eu vi aquela barriga branca e aquela rabada. De longe, com um barco em velocidade, eu achei que eu tinha visto o jacaré dando bote numa garça, né? Isso era 99. Eu desvio o barco para a direção daquele jacaré. O Haroldo, o que foi? Eu falei, prepara a câmera que tá rolando uma briga. Mas eu ainda achava que a briga era do jacaré com a garça. Quando, ao mesmo tempo em que a imagem foi se formando assim na minha cabeça, né, porque é uma coisa muito louca, parece nesses momentos a adrenalina sobe e à medida que o nosso corpo fica mais rápido, o tempo é relativo, parece que tudo acontece em câmera lenta. Ao mesmo tempo eu vi formando a imagem e a voz do Haroldo, com a câmera no ombro, falando, como eu nunca vou esquecer o tom dele, é a onça! E a gente, pá! Dá de cara com a cena da onça matando o jacaré. Essa foto é uma outra foto, né? Não é daquela que eu tô contando, do Haroldo, mas estou usando para ilustrar, porque as onças do Pantanal, que são as maiores onças do mundo, junto com lá da Venezuela, que também é um habitat alagado, é a mesma espécie de animal, mas uma onça pantaneira chega a 150 quilos, enquanto que um grande macho da Amazônia chega a 75, metade do tamanho, talvez até um pouco menos o da Amazônia. Então as onças são muito grandes lá, elas se alimentam de jacaré, elas conseguem pular na água e matar um jacaré e depois o arrastam para o seco, né? E vão comendo o jacaré. Essa imagem está com pouca definição porque ela é um frame de vídeo. Então naquele momento
que eu prendi o barco no camarote, o Haroldo filmou, não acreditamos na cena, né? Eu me atrapalhei um pouco na manobra, acabei chegando com o barco mais perto do que eu devia da onça, pela emoção e tal, e porque eu não sou um piloteiro 100% experiente, né? E aí a onça estava de cabeça baixa comendo jacaré. Quando você olha a imagem, ela levanta o olho e olha dentro do nosso olho. O Rubens Rosa, que era o operador de som, porque eu estava seguro, eu estava pilotando o barco lá atrás no motor, na minha frente tinha o Haroldo com a câmera e na frente do Haroldo o Rubens Rosa, operador de som. Então assim, a onça, para ela me pegar, ela ia ter que pegar 2 primeiro. Eu só vejo o Rubens, que tinha uma medalha com uma santa, assim, né? Beijando a medalhinha, mas a gente conseguiu essa sequência, que foi um marco até na carreira do Haroldo, porque até então ninguém tinha filmado uma onça selvagem na natureza matando um jacaré, coisa que hoje é bem mais comum. Fizemos o filme da National Geographic, o nosso filme teve essa onça pela primeira vez, e depois essa imagem do Haroldo rodou o mundo. Foi vendida para a TV japonesa, para Discovery, para Rede Globo, para Record, para Bandeirantes. É mais fácil achar as TVs que não compraram essa imagem, né? A imagem foi aí, viajou o mundo e a onça acabou cristalizada aí como parte do meu destino, como parte da minha carreira. Então eu continuei fazendo muitas imagens de onça, na época trabalhando muito na Fazenda Caimã e na Fazenda São Francisco. Naquela época a gente virava 10 noites de caminhonete, virava mesmo, trocava a noite pelo dia, ficava trabalhando das 6 da tarde até as 6 da manhã, depois chegava na pousada, tomava um banho, arrumava as imagens, dava uma descansada e na noite seguinte ia uma campanha de 10 noites. Se a gente voltasse com 2 minutos de imagem de onça em vídeo, a gente voltava feliz. Olha como é que era difícil encontrar, as onças eram muito ariscas, tinham a pressão da caça e tal. Enfim, fui fazendo matéria de onça para o programa da Eliana, matéria de onça para... enfim, National Geographic, fiz pro Domingão do Faustão, fui fazendo vários, mas para programa infantil da Mariana Caltabiano, mas era sempre uma dificuldade, uma briga para conseguir encontrar onça. Até que em 2010, ano da Copa do Mundo, eu lembro porque era mês de Copa, estava tendo jogo e tal, eu fui pro Pantanal, pro Parque Nacional do Pantanal, documentar uma campanha de captura do professor Peter Crouch, um dos maiores especialistas de onça desse país, começou a pesquisar onças nos anos 70, e o professor Peter, que era do Senap, Centro Nacional de Predadores, uma divisão aí do ICMBio, né, órgão de preservação da natureza do governo brasileiro, né? E eu fui junto com uma campanha, acampar dentro do parque e ir junto com o professor Peter para capturar a onça, para colocar o rádio colar, para monitorar as rotas dela, enfim, para fins científicos, certo? Fizemos a reportagem, foi um sucesso, o professor capturou uma onça, conseguimos filmar tudo que tinha que filmar, os procedimentos veterinários, soltando a onça, ele com aquela antena seguindo o sinal de rádio que vinha do colar. Fizemos uma matéria que foi um sucesso. E quem estava conosco nessa viagem, que infelizmente agora já fez a passagem para o plano superior, foi o seu Fião. E quando eu estava começando, né, comecei essa live, muita gente entrou aqui no caminho, eu comecei essa live falando de João Guimarães Rosa, do conto Meu Tio Iauaretê, que conta a história de um caçador de onça que vai desonçar uma região e acaba se apaixonando por uma onça pintada e começa a passar por um processo onde ele se transforma em onça. Pois é, de repente seu Fião era o personagem no mundo real. Seu Fião, um dos maiores, junto com o irmão dele, Tutu, e o terceiro irmão Leirinho, eram os 3 maiores matadores de onça da região de Poconé, lá do Pantanal. E quando começou a onça a ser preservada, o pessoal na época do IBAMA, né, ainda não existiu o ICMBio, os primeiros funcionários que eles contrataram foi o seu Fião e o seu Tutu, que eram quem mais conhecia de onça. E todos os documentários de onça do mundo não existiriam. Olha a responsa do que eu estou falando e eu repito. Todos os documentários de onça do mundo não existiriam, os feitos do Brasil, vários do mundo não, porque tem os de Belize e de outras regiões. Todos os documentários de onça feitos no Brasil não existiriam, não fosse todo o trabalho do seu Fião, do seu Tutu, ex-caçadores de onça que foram se ensinando a aproximar das onças. E uma série de outras coisas que daí
Enfim, calma. Tô acelerando demais a história. Seu Fião tava lá com a gente. Seu Fião esturrava na mão. A onça respondia. Eu vi, não é papo. Eu vi. Ele esturrava, uma onça respondia no meio do mato. Era um negócio de louco. E eu perguntei para o seu Fião. Seu Fião, terminamos aqui a matéria, fizemos tudo aí com o professor Peter, capturamos a onça, mas eu precisava muito, seu Fião, de uma imagem de onça na natureza, porque as que eu tenho lá no Pantanal do Sul é de noite, é outro cenário, né? E a gente está aqui para contar um pouco a história da pesquisa do Peter e tal. Será que tem jeito de fazer imagem de onça? Seu Fião riu e falou, vai lá no Porto Jofre que você faz garantido. Cara, eu juro pra vocês, naquela época, que nem eu tava contando, eu passava 10 noites, eu e o Haroldo, virando noite, com o pesquisador, com o Henrique Vilas Boas, com o Branca de Neve, que era ex-caçador de onça lá do Mato Grosso do Sul, enfim, virava a noite atrás de onça e voltava 10 segundos de imagem, nenhum segundo de imagem. Depois de 10 dias de campanha, tinha 2, 3 minutos de imagem de onça, eu voltava sorrindo. Pô, o dia que eu filmei de cima da picape, uma onça andando na água, tentando caçar por 25 segundos antes dela perceber a picape e correr, eu já achava, pô, a melhor coisa do mundo. Aí veio aquele seu Fião e falou, não, lá no Jofre é garantido. Eu achei que era exagero. Nós estávamos voltando mesmo para Cuiabá, parei lá no Porto Jofre, troquei uma ideia com o pessoal e saí uma tarde com um barqueiro chamado Vanderlei Conceição, hoje um grande amigo meu, provavelmente o barqueiro que eu passei mais horas procurando onça no Pantanal, muitas, sabe, depois eu fui 26 vezes para essa região, mas foi a primeira vez que o Vanderlei estava o Christian Dimitrios, outro grande documentarista aí de natureza, naquela época, em 2010, era meu assistente, nós três, né, nós dois e o Vanderlei, saímos de barco às 2 da tarde, pegamos aquele rio Cuiabá e quando o sol se pôs às 6 da tarde e nós chegamos no hotel para pegar o carro e ir para Cuiabá, eu tinha o Ailton Lara, que entrou aqui na live, meu grande amigo, tô falando do Porto Jofre, da minha primeira ida, e logo depois dessa ida que eu tô contando, eu passei em 2 viagens de 50 dias com o Ailton Lara, um dos donos de pousada da região, na época ainda começando a carreira, um dos pioneiros aí do turismo de avistamento de onça. Mas que eu tava contando para vocês, eu saí às 2 da tarde, quando eu cheguei às 6 da tarde no hotel, naquelas 4 horas, eu tinha mais imagem de onça do que em 11 anos indo para o Mato Grosso do Sul. E não é modo de se dizer não. Naquelas 4 horas, eu, junto com o Christian Dimitrios, que na época era meu assistente, a gente rodou 45, 50 minutos de imagem de onça de primeira qualidade, né? Onça saltando na água no jacaré, onça nadando, onça refletida na água, onça... Então assim, meu olho, minha cabeça, meu mundo pirou, né? Eu falei, gente do céu, o que é esse lugar? O que é esse lugar? E eu cheguei do Porto Jofre, 2010, né? Fizeram uma matéria do Faustão, puta sucesso, não sei o que e tal. E eu mandei para a National Geographic essas imagens. Quando eles viram as cenas do Faustão, eles nos contrataram e nós fizemos a série Brasil Secreto, uma série onde a gente ficou entre as várias equipes do filme 33 semanas no Pantanal. A série tinha eu, Haroldo Paulo Júnior, Christian Dimitrios, Luciano Canzani, Lucas Pupo e Evandro Fontana. Era tipo assim, desculpa a falta de modéstia, mas era tipo assim, a seleção brasileira dos documentaristas de natureza contratados pela National Geographic para fazer os filmes Brasil Secreto Pantanal. E o Ailton, que está aqui nos prestigiando, inclusive foi o barqueiro de muitas e muitas sequências dessa série, o Vanderlei de algumas outras, enfim, foi uma coisa incrível. E a série ganhou prêmios internacionais, passou em 160 países, mas o que aconteceu, que eu queria contar para vocês, é que eu descobri realmente esse lugar chamado Porto Jofre. De lá para cá, as onças viraram parte da minha vida, seja
por uma paixão pessoal, então eu levei meus filhos, eu gosto de guiar grupos de fotógrafos e tal, e por uma questão profissional, que já filmei onças lá para TV francesa, TV japonesa, TV alemã, National Geographic 4, 5 vezes, Smithsonian, enfim, virou parte aí da minha vida, essa região do Porto Jofre, do dia que eu estive lá pela primeira vez com o seu Fião em 2010 até o ano passado, né, 2019, eu fiz 26 viagens para a região do Porto Jofre. E aí é que vem uma outra parte dessa live, que eu agradeço a Larissa, o Ailton, o Hernani, esses meus amigos do Pantanal estarem aqui prestigiando, é que vem a parte fantástica desse lugar mágico que eu estou falando agora, que é o Porto Jofre, que é o seguinte: quem fez esse trabalho de habituar as onças para a gente foram os pescadores. Eu vou contar para vocês. Toda a origem do conflito onça-pintada com o ser humano, ele se deve à questão da pecuária. Em locais onde tem fazendas, as onças são predadores em potencial, e à medida que as onças vão predando o gado, o fazendeiro tem um prejuízo, então ele acaba matando as onças. Nessa região do Porto Jofre, é um parque estadual Encontro das Águas. Então ali, as pessoas não tinham por que matar onça na região do parque, porque não tinha gado para elas predarem. E esse rio Cuiabá, o rio Três Irmãos, a região toda, Piquiri, era uma região muito piscosa, uma região que tinha muito peixe. Então o pessoal ia para lá pescar, os pescadores, e à medida que eles estavam pescando, via uma onça andando no barranco, olhava a onça e voltava lá a pescar e tal. As onças foram se habituando à presença dos pescadores. Então hoje todo o turismo de observação de onça, ele é feito embarcado nessa mesma condição dos pescadores. E essas onças, por exemplo, eu tive agora recentemente mesmo, agora quando começou a pandemia, eu estava na região da Serra do Amolar, lá no Rio Paraguai. Lá no Rio Paraguai, você está de barco, você vê uma onça na beira, ela corre para o mato, porque ela tem medo de gente. Mas nessa região do Jofre, onde ela foi acostumando com a presença dos barcos, ela foi relaxando como os leões, os leopardos são relaxados com os carros na África. Então começou a nos permitir observar e documentar onças como nunca antes documentados. Como por exemplo essa história da predação, da onça pegando jacaré, que era uma coisa assim raríssima quando eu e o Haroldo filmamos em 99 e tal. E depois, né, que descobriram Porto Jofre, com esse aumento de turismo, foi virando uma coisa mais comum. Agora, o que tem de interessante com isso? É que a onça, que era um sinônimo de prejuízo e que era morta porque atacava o gado, a onça passou a virar sinônimo de lucro. E numa visão mesquinha, você vai falar, não, lucro é só do dono do barco, do guia de mergulho, ou do dono da pousada e tal. Não, gente. O lucro do turismo de observação de onça, ele pega uma cadeia incrível, que começa lá na companhia aérea, com o turista comprando uma passagem na Alemanha, na China, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, para vir até o Brasil para ver onça. Aí gera recurso para o cara que transportou, o posto de gasolina de Poconé, a família que vendeu a salada que vai ser usada na pousada, a família da camareira, do garçom, toda a cadeia econômica do Pantanal passa a ser irrigada, olha que bonito, gente, pela onça viva. Os estudos do Fernando Tortato, meu grande amigo da ONG Pantera e da Universidade Federal do Mato Grosso, pesquisador aí que tem me acompanhado nas minhas últimas filmagens, as pesquisas da tese de doutorado do Fernando mostram que a quantidade de dinheiro que o turismo de onça viva traz para essa região que nós estamos falando, a região do Porto Jofre, é 56 vezes maior do que a soma do prejuízo de todas as cabeças de gado que ocorrem nas fazendas de entorno. Eu falei 56 vezes. Anualmente se perde em torno de 140 mil dólares de cabeça de gado na região por predação de onça, só que ela traz 7 milhões de dólares em dados de 2015, 16, não lembro ainda a data exata, mas a onça viva vale 56 vezes mais do que morta. E essa onça habituada à presença humana permitiu
que se abrissem as fronteiras do conhecimento e que a ciência pudesse observar as onças com uma intimidade nunca antes observada. Você quer uma coisa mais difícil do que documentar um filhote de onça? A onça, quando é filhotinha, a fêmea protege, ela deixa lá no... Quando é filhotinho, deixa lá no den, na loca, na toca dela, escondida. Ela é super protetiva. Só que à medida que uma oncinha nasceu, vendo o barco como parte da paisagem, não uma ameaça, quando ela se torna mãe, ela replica o comportamento com os seus filhotes. Tem uma coisa que os cientistas chamam de... Eu não sou cientista, viu, gente? Muita gente pensa que eu sou biólogo, eu sou documentarista de natureza formado em cinema, mas que conviveu muito no mato com os biólogos. E esses biólogos cientistas eles chamam de imprint negativo. Então, se eu sou esse filhotinho de onça aqui do lado, passa um barco e minha mãe corre, eu aprendo que barco é para correr. E aí eu não vou deixar o tio Lawrence fazer esse tipo de foto de mim. Essa sim é uma das minhas fotos favoritas de filhote de onça. Só que esse filhotinho, essa foto de 2015, nasceu sem medo de barco. E a filha dele vai nascer sem medo. Então essa região abriu um portal para a ciência, observar as onças em seu hábitat natural e começar a saber mais e mais de onça. E aí entrou uma coisa fantástica, incrível, sensacional, que eu também não conhecia, que é o Jaguar ID Catalog, o catálogo de identificação de onças. Hoje, 3 organizações do Pantanal, elas identificam as onças enquanto indivíduos. Então, por exemplo, aqui nós temos uma foto dos 2 irmãozinhos, Kim e Thor. Aliás, são personagens. O meu último filme sobre onças, feito para o Museu do Smithsonian, já estreou aqui no Brasil no canal 590, Smithsonian, lá na NET. Vai estrear agora nos Estados Unidos, foi rodado em 2018, passei 26 semanas, veio Mark Smith, que é um dos maiores cinegrafistas de natureza do mundo, enfim. Nosso objetivo era filmar 4 onças selvagens, ficar seguindo elas. Esses 2 irmãos, um macho chamado Juru e uma fêmea que foi a Ginger. Alguns nomes são gringos, que a gente tem vários catálogos, um dos catálogos é feito por uma organização estrangeira que, como forma de motivar o ecoturismo, diz que quando um turista fotografa uma onça e os cientistas identificam que é nova no catálogo, o turista pode dar um nome. É uma técnica interessante de fazer com que os turistas colaborem e mandem aí o máximo possível de foto. E aí os cientistas eles analisam um triângulo formado entre os olhos e o focinho, ou a lateral aqui da costela, próximo da pata, e eles analisam as pintas. Porque o padrão de pintas de uma onça pintada, ele é tão único quanto a nossa impressão digital. Então, a partir de uma análise detalhada e cuidadosa do padrão de pintas, você consegue identificar qual que é a onça. Bom, agora eu vou contar a história. Eu vou já abrir para perguntas, né? Tô vendo que chegaram algumas perguntas. Quem quiser, por favor, manda pergunta naquela interrogaçãozinha que fica mais fácil de eu achar. Né? Mas só antes de abrir para perguntas, eu vou contar uma história divertida que eu prometi contar aqui do meu amigo Hernani Júnior, que está aí nos acompanhando, um grande fotógrafo de onças, faz lives incríveis, deixando claro que as fotos dele dão de 10 nessas minhas que eu estou mostrando, porque o meu trabalho é documentarista, eu faço filme, mas para fazer foto ainda estou aprendendo, né? E aí, viajando junto com o Hernani para fotografar, o Hernani, que vai para o Pantanal desde os 6 anos de idade, é dentista e fotógrafo, o pai dele também pescava muito, dentista também, e ele sempre a vida inteira indo para o Pantanal, já tinha visto e fotografado trocentas onças da turma lá do Mike Bueno, do Reinaldo Martins, meus amigos pantaneiros ali de Cuiabá e tal. Enfim, ele nunca tinha visto uma predação de onça. O ano era 2016, eu estava com uma amiga minha, queridíssima, Fernanda Lenz, fotógrafa. Nós tínhamos feito um trabalho pro Hotel Cristalino lá, estavam fazendo um trabalho institucional pro hotel em Alta Floresta, e o voo fazia escala em Cuiabá. Eu falei, Fê, pelo amor de Deus, quando a gente comprou a passagem, eu falei, se nós vamos parar em Cuiabá, vamos passar 3 dias para dar um alô nas onças. Ela, lógico. Filmamos, né? Boa parte do que a gente gastou lá, do que a gente ganhou em Alta Floresta, a gente acabou gastando na viagem.
Mas enfim, encontramos o Hernani no aeroporto de Cuiabá, amigão nosso, catamos o carro e fomos para o Porto Jofre. No caminho, a gente viu um ninho com uma família de maritaca e o Hernani começou a fotografar com o motor drive, né? Aquele... E eu filmando, aquele som de motor drive, de câmera fotográfica, parece uma metralhadora. Aquilo começa a me irritar. Eu falei, porra, Hernani, você não sabe fotografar sem isso aí? Tira essa merda. Pô, você tirou 12 mil fotos, você tá fazendo um filme, tá? Ele encheu o saco dele e tal. Ele até ficou meio sem graça, parou de fotografar para eu fazer um pouquinho de áudio. Chegamos no Porto Jofre, dormimos e aí a gente tinha 3 dias para sair de barco. Gente, como eu disse, o Hernani que veio para o Pantanal desde os 6 anos nunca tinha feito uma predação fotografado. A gente vê, né? Eu calculo que eu tenha visto aí umas 14 predações na minha vida, 14, 15 predações na minha vida. Mas isso eu estou falando, são 450 encontros, né? São desde que eu comecei em 1999 com o Haroldo, sabe? Só nesses tempos recentes, 26 vezes no Porto Jofre. Então é um negócio, tem viagem que eu faço de 25 dias. Ver uma predação é sorte, não é uma coisa que acontece todo dia. Bom, no primeiro dia, a gente encontra um macho grande, que por pura coincidência é esse aqui da foto, no catálogo da South Wild, é o Joff. E o cara, em poucos minutos que a gente tá com ele, me pega esse jacaré aqui, a gente fotografa e o Hernani fica naquela alegria e não sei o que tal. No dia seguinte, é aí que vem a história, eu tinha tido aquela provocação do motor drive e tal. No dia seguinte nós estamos andando e a gente vê um monte de barco estacionado, parado, e uma onça vindo. E nós estamos chegando, Vanderlei, de novo, esse piloteiro que eu falei, com o barco com o motor solto, ele avista a onça vindo. E o Hernani até falou, ancora, Vanderlei. E o Vanderlei não respondeu, ele ficou com o barco olhando. De repente, essa onça, todos os barcos estão aqui, né? A onça caminhando nessa direção, o nosso barco chegou por último, está aqui, de repente essa onça vira e corre para cá. E o Vanderlei, como não tinha ancorado, vem com o nosso barco nessa direção e a onça salta num jacaré e nosso barco é o único que pega. Nessa hora o Hernani, com o motor drive dele, pegou uma sequência de fotos das melhores que ele tem na vida, saiu no G1, fotógrafo de Cuiabá. E o babacão aqui, que como eu já disse, sabe filmar, mas não sabe porra nenhuma de fotografia, perde a sequência que eu tô sem motor drive, aí eu dei um clack, 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 no meio troquei pro motor drive, blá, 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 perdi o grosso do ataque. Eu tenho depois, eu tenho várias cenas, e eu tenho uma cena hilária, que deve ser única no mundo, que é de ponta cabeça, você vê a pata do jacaré e a pata da onça fora da água, porque toda a ação estava embaixo da água. O meu clique foi esse, aí até vinha o outro clique, já tá a onça com o jacaré lá longe. Então assim, o motor drive garantiu ao Naninho, ao Hernani, uma das melhores sequências de foto. O bobão que tinha enchido o saco dele por causa do motor drive tem uma foto das patas da onça e do jacaré. Tudo bem, peguei algumas outras fotos, não tá ruim, mas eu confesso que o meu humor ficou mais ou menos assim. Né, Naninho? Mas é isso, gente, tem muita anedota de onça, mas agora eu vou responder aqui, eu tô vendo que eu tenho algumas perguntas aqui para responder, vamos ali. Ataques de onça a seres humanos no Pantanal, Cláudia Mello, boa pergunta, querida. Sandra Henrique, já passou para nós algum perigo com as onças? Qual a diferença da onça do Cerrado, Pantanal e do Amazonas? Todos têm hábitos noturnos? A gente são essas perguntas mais relevantes, vamos por partes. A primeira, ataque de onça a seres humanos no Pantanal, Cláudia, as onças rarissimamente atacam. Tem uma história muito curiosa e muito interessante. Uma onça pantaneira chega a 150 quilos quando adulta e rarissimamente ataca um ser humano. Mas um leopardo africano que tem 90 quilos quando adulto, constantemente ataca o ser humano. Por quê? Porque a gente é brasileiro e é da paz? Não. Aliás, isso é uma coisa que não existe mais, é falar que brasileiro é da paz, né? Nós estamos parecendo conflito árabe-palestino, né? A gente deixou de ser um povo pacífico, que é muito triste. A razão das onças do Pantanal, 150 quilos, não atacarem ser humano, e dos leopardos africanos de 90 quilos atacarem ser humano, é chamada coevolução. Os nossos ancestrais, os macacos pelados de 2 patas, os neandertais e afins e cromaions e não sei o quê, cresceram nas planícies na mesma época que os leopardos se desenvolveram.
Então, eles viraram inimigos naturais porque eles coevoluíram, eles evoluíram ao mesmo tempo, fazendo com que o leopardo, quando tivesse oportunidade, predava o macaco pelado de duas pernas e ia criando a sua dieta. Quando o ser humano chegou nas Américas, a onça aqui no Pantanal, na Amazônia, no Cerrado, já tinha a dieta dela, que é bem distinta por biomas. Então, por conta disso, não existe o hábito da onça pantaneira atacar. Porém, onças velhas, machos cansados, que têm mais dificuldade de caçar, ou uma fêmea para defender o seu filhote, pode sim atacar um ser humano. E existe um terceiro problema muito sério, que é o engodo, a isca. São pessoas inescrupulosas que desrespeitam a lei e alimentam as onças para poderem filmar. Outro dia eu vi um programa de TV, que desculpa, eu não vou dizer nomes, mas vai tomar no meio do cu, que o programa mostra um pintado, que é um peixe enorme, que vale R$200 lá para um pescador profissional, e o apresentador fala assim, os pescadores esqueceram esse pintado, a gente ficou aqui e a onça apareceu. Gente, tá na cara que compraram o pintado e o pescador no Pantanal tá rasgando dinheiro. Pelo amor de Deus, né? Agora, como é crime cevar a onça, ele veio com esse negócio que os pescadores esqueceram um peixe. Se o cara tá no barco, esquece um peixe de R$200 no barranco e a equipe de TV resolve ficar esperando ali e a onça chega. Gente, cevar a onça é crime, é proibido. O Ministério Público devia tomar as providências e enquadrar essas pessoas. Mas esse hábito de fazer com que um animal selvagem, um predador, acabe associando o ser humano à oferta de alimento, causa acidentes. Por isso, nós temos comprovadamente 2 casos fatais, não, um caso fatal e um caso que o cara sobreviveu, mas 2 casos comprovados de ataques de onças no Pantanal relacionados à ceva. Na região de Cáceres, um isqueiro, o cara que pegava a isca num lugar onde sempre se jogava peixe para as onças, a onça à noite entrou na barraca dele e o matou, e na região do Rio Paraguai, esqueci agora, exatamente esqueci o lugar exato, mas aconteceu do pessoal estar pescando, um lugar que os guias jogavam, os piloteiros de pesca jogavam peixe para a onça vir buscar e os pescadores fotografarem. Tinha uma galera fotografando e um menino de 16 anos estava de costas. A onça saltou do barranco e pegou ele aqui na caixa craniana. Eles caíram na água. O pescador, o guia, né, o piloteiro, bateu com um remo na onça. A onça correu e esse menino nasceu de novo. Porque no momento que ele estava sangrando com a caixa craniana rachada, um dos maiores neurocirurgiões do Rio de Janeiro estava a 100 metros de distância, de férias, num barco-hotel pescando. Então, o primeiro socorro do menino foi feito por um neurocirurgião que foi avisando que ele precisava para o procedimento cirúrgico ser feito na cidadezinha de Corumbá, e deu tudo certo e o rapaz sobreviveu. Então, a onça não costuma atacar, mas não fique cevando dando comida para ela, porque se ela aprende a associar o ser humano com comida, ela pode vir a atacar. Respondi 2 das perguntas. O Sandro Henrique, não, aqui, o Sandro Henrique, você já passou algum perigo com onça? Muitos. Eu vou contar uma história engraçada já. Só deixa aqui, qual a diferença da onça? A Ivone perguntou, qual a diferença da onça do Cerrado, Pantanal e Amazônia? Todos têm hábitos noturnos? Eu vou responder então para a Ivone primeiro rapidinho. É a mesma espécie de animal. Importante vocês saberem, ainda mais nesse momento, que Black Lives Matter, minha solidariedade a Marielle, a João Pedro, a George Floyd, não podemos tolerar o racismo. Racistas não passarão. Eu sou judeu, eu tô vivo nesse país porque o meu avô foi expulso da terra dele porque era de uma outra religião. Tudo que ele tinha foi tomado por um governo racista. Ele começou a vida aqui, meu pai descarregando caminhão no Ceasa, trabalhando de balconista de farmácia. Então saiu do país dele, do idioma dele, por causa de racismo. E a gente vê tanto racismo, eu estou falando disso porque as onças negras, as onças melânicas, a pantera negra, ela é a mesma espécie da onça pintada, Ivone. Ela não existe no Pantanal, mas ela existe no Cerrado, existe na Amazônia, e é a mesma espécie
parece, igualzinho, igual nós temos seres humanos brancos, amarelos, vermelhos, negros, a onça, pela quantidade de melanina, o mesmo animal, tem o negro e tem, né, que é o melânico, e tem o amarelo e preto. Em relação a tamanho, Ivone, tem uma coisa bem legal. Puxa vida, eu tenho só mais 5 minutos porque eu me animo demais falando de onça e passa rápido o tempo, tem muita história para contar, mais de 450 encontros. Mas o que eu estava contando, ela se adapta a comer aquilo que é melhor, ela vai, pela evolução, se moldando para comer melhor aquilo que tem disponível para comer. Então a onça da Amazônia, que tem que caçar no meio de mata fechada, que pega cateto, bicho rasteiro, ela é muito menor, chega até 75 quilos, do que a onça do Pantanal, que tem que pular na água para matar um jacaré, correr atrás de uma anta, de um veado. Aí é um animal muito mais forte, chega a 150 quilos. Em relação aos hábitos noturnos, eu vi muita onça caçando ao meio-dia, eu vi muita onça de dia. Existe uma controvérsia com os cientistas se elas originalmente tinham hábitos noturnos ou se era um animal de hábitos diurnos que com a pressão do ser humano passou para evitar o ser humano ter hábito noturno. Eu acho que é um caçador muito adaptado e ela tem um olho, como todos os gatos, muito sensível. Então em noite de lua cheia, por exemplo, ela tem uma vantagem muito grande para caçar em relação aos outros animais, porque ela vê melhor. Então eu acho que ela depende das circunstâncias e da disponibilidade de alimento, ela vai fazer e adaptar para o hábito dela. Lá nessa região do Porto Jofre, onde a gente filma e fotografa, a maior parte dos botes é entre 11 da manhã e 1 da tarde. Uma das razões é que você tem muito barco de turismo e nessa hora do almoço a galera volta para almoçar. Então as onças têm mais tranquilidade para caçar. Outra das razões é que o calor amolece a presa, né? A capivara, o jacaré fica relaxado no calor e a onça acaba tendo a oportunidade sorrateira de caçar, né? O Sandro está perguntando, conta para nós se já passou algum perigo com onças. Bom, um dos meus melhores amigos no Mato Grosso, Fabiano Oliveira, nós nos conhecemos numa situação muito engraçada. Tava eu e Christian Dimitrios num lado do barranco com um tripé, filmando onças do outro lado do barranco, acasalando. E de repente comecei a ouvir um barulho, né? Um barulho, não sabia o que é. E o Fabiano, que estava num barco, eu aqui no barranco, ele só olha para mim e grita, pula! Mas eu e o Chris pulamos pro barco, passou um baita do macho, tava do nosso lado, o onção, ouvindo o barulho das onças acasalando, e ele ia quase chegar na gente. Já tive a história engraçada aqui para encerrar a live, porque em 3 minutos nessa live vai se extinguir por conta do limite máximo do Instagram, de fazer live de 1 hora. Então, para encerrar, uma história muito engraçada. No ano de 2018, eu estava lá no Pantanal fazendo esses documentários do Museu Smithsonian, e a gente estava acampado numa região de um lago bem remoto, acompanhando um macho que eu apelidei de onça fantasma, porque o desgraçado era mais arisco que o capeta. A gente nunca conseguia a imagem dele, ficava dias e dias tentando. E aí eu fui numa noite fazer o número 2, com uma lanterninha de testa, olhando no chão para ver se não pisa numa cobra. Tô naquela posição nada glamurosa tal. Quando eu levanto a cabeça com a minha lanterna aqui, brilham 2 olhos a 20 metros de distância de mim. Era a onça fantasma, o macho do lago, olhando, tipo assim, o que você está fazendo aqui no meu território? 15 metros entre eu e ele. Em tempo de onça, isso aqui, ela já estava no meu cangote. E eu, na maior calma, né, para não fazer nenhum movimento brusco, eu tinha um spray de pimenta, daqueles de urso, tirei o lacre, peguei ele como uma defesa e falei calmamente com a onça. Falei, amigo, você é muito cara de pau, tentando te filmar, você nunca aparece. Agora, nessa situação, você vem aparecer. No que eu falei isso, o Evandro, que estava na barraca a uns 15 metros de distância, falou comigo. E eu rindo, não, tô falando com a onça. Ele deu uma risada, eu falei, é sério. Aí quando ele saiu da barraca, ele iluminou um holofote, bateu na cara da onça, a onça correu e, enfim, ninguém se machucou, não aconteceu nada, tá tudo certo. O cara tá falando, continua a abrir outra live. Vladimir, vai ficar para uma próxima, meu querido, o papo tá bom, só que eu tô aqui em casa com o meu filho de 12 anos que está esperando o jantar, estamos só nós dois em casa, então chegou a hora da onça beber água, chegou a hora de dar
comida pro filho. Eu super agradeço vocês pela presença de todos. E na sexta-feira eu tô recebendo no mesmo horário Hugo Fernandes, o grande biólogo lá do Ceará, divulgador ambiental. Então eu queria mandar um grande abraço e falar que agora nós estamos direto, terça que vem nesse horário, Baleias Jubarte. E por favor me acompanhe aí nas mídias sociais. Abraço de coração a todos, mas em especial meus companheiros pantaneiros que entraram aqui, que eu vi, Ailton, Hernani, Larissa. Brigadão a todos. Fui antes que o Instagram se vá por mim. 15 segundos, 10, 9, 8. Valeu, galera!